Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Tarja Preta São Silvestre Podcast, onde aqui você vai encontrar histórias reais com pessoas reais sobre vida, saúde, paternidade e negócio. E eu não tenho dúvida nenhuma que hoje, nessa conversa, a gente vai passar com certeza por todos esses temas. E não esqueça também que do Tarja Preta, na verdade, representa aquele momento de dor, de desafio, e a São Silvestre, aquele momento de superação, de vitória e principalmente de motivação e impacto pelo nosso próprio exemplo. Em breve eu venho para falar para vocês também sobre o livro que leva o nome, o título desse podcast, e aqui a gente faz ao vivo com os desafios do roteiro mesmo, porque aqui são histórias reais, com pessoas reais, como eu falei, e os ruídos reais também. O livro do Tarja Preta São Silvestre, que vai ser lançado no segundo semestre desse ano. Então, venho para contar um pouco mais para vocês. E vamos lá, de largada, já curte o podcast, já curte esse episódio, se inscreve aí no canal se você tiver pelo YouTube e segue também pelo Spotify para não perder nada sobre os próximos episódios. E vamos falar do nosso convidado de hoje, um cara super do bem, um cara que eu conheci no mundo corporativo. E sim, pessoal, o mundo corporativo traz pessoas especiais, pessoas do bem, com histórias de vida que vai muito além do nosso crachá. Ele é filho do Haroldo e da dona Nadir. Ele é irmão da Regiane e da Rosângela. Ele é marido da Carmen, pai do Tiago e da Paola e avô orgulhoso da Maria e do João Vicente. Ele tem mais de 40 anos de carreira, com 99% do tempo dedicado à área comercial, vendas e marketing, passando por grandes multinacionais como Bosch, Siemens, Oracle e Iron Mountain. Ele já morou quando foi expatriado pela Siemens por 4 anos com toda a família lá nos Estados Unidos. Mas muito além da carreira, pessoal. Ele completa daqui a alguns dias 40 anos de casamento, 40 anos de união com a sua esposa Carmen. Fora os anos de namoro e paquera, esses aí dá quase 50, pelo que a gente estava falando aqui nos bastidores. E ele tem uma passagem de todo esse período, uma passagem de vida muito forte, que ele costuma dizer que foi um marco de fé, ciência e muita resiliência. Já estamos emocionados aqui, Reginaldo Zanella. Cara, obrigado por ter aceitado esse convite. É um prazer te ter aqui e o microfone é teu, mano. Obrigado a você, Marcelo, por me convidar. Eu acho que é um momento super legal. Eu espero que ele seja mais descontraído do que possa ser, né? Sem dúvida. É um momento, para mim, muito legal. Eu nunca tive a oportunidade de poder participar de uma conversa como essa. Boa. E compartilhar uma conversa não só contigo, porque isso acaba compartilhando com a internet. Então, você tem um mundo aí, a gente não tem noção onde isso pode chegar. Sim. Mas, para mim, é realmente gratificante poder estar aqui. Boa. E a gente estava falando disso um pouquinho antes de ligar as câmeras aqui, do poder que a internet nos dá hoje, da mensagem chegar em quem a gente nem imagina, né, Zanella? Então, eu lembro que tive o prazer de conhecer o Zanella no mundo corporativo. Então, o mundo corporativo tem disso, de trazer pessoas do bem para a nossa vida também. E eu lembro de uma reunião que a gente já entra nessa história. E, cara, é aquele dia de rodízio que a gente fala assim, pô, meu rodízio e tal, a gente vai para tal reunião, será que dá para eu ir contigo? E a gente foi, e aí, nesse bate-papo, foi uma conversa daquelas de arrepiar ali no hall. E esse projeto, Zanella, na verdade, ele nem existia, cara, quando a gente teve aquele papo. É mesmo? Eu achei que já existia. Tinha assim um namoro, um pensamento, mas desse jeito não. O livro do Tarja Preta São Silvestre, sim. Mas o projeto do podcast não, mas quando o projeto saiu do papel, começou a ganhar forma, sem dúvida nenhuma, você veio na minha mente, com certeza. Eu fico lisonjeado por isso, pode ter Boa. certeza. Pra gente quebrar o gelo aí e começar, 40 anos de união, cara. Pô, eu ficaria contigo aqui umas 40 horas, porque certeza tem muita coisa aí pra gente aprender. Mas se a Carmen tivesse aqui hoje, com a gente nesse papo, nessa mesa, como que ela descreveria o Zanella de hoje com todo esse tempo de união, velho? Cara,
É difícil se pôr uma palavra, né? Mas eu acho que companheiro é fundamental. Boa. Eu diria assim, ele é gostoso, ela iria falar. Afinal de contas, 40 anos, né? Não, Sim, sim, a vivência é um pouco maior. São aquele tempo que eu não computei, mas aí tem mais uns 7 anos de namoro e, eventualmente, aquela paquera inicial de mais uns 2, 3 anos. São quase 50 anos de convivência. A gente nasceu na mesma cidade, boa. uma cidade chamada Pariquaraçu. Pariquaraçu. Pouca gente conhece. É a metrópole do Vale do Ribeira, né? Uma cidade pequena, de 20 mil habitantes. Minha mãe mora lá, minha sogra mora lá. Eu tenho uma casa lá onde eu reúno famílias e amigos, faço pizza, churrasco, Boa. a gente se diverte por lá. Boa. E a gente se conheceu, logicamente, na infância, né? Então, tem aí uma vivência longa. São 50 anos, daria para colocar 50 anos de convivência folgadamente. Legal. Cara, 40 anos. A gente vai entrar mais aí nessa experiência e tudo mais. E durante esses 40 anos de união, e um pouco do que a gente conversou naquela ida para aquela reunião, que eu fiquei totalmente emocionado também, que já conecta com um dos temas que eu amo, que eu carrego comigo, e todo mundo que me conhece um pouco mais próximo sabe que a paternidade mexe comigo desde 2016, quando o Joca e o Samuca nasceram. Teve aí um momento nessa trajetória de vocês que você mesmo fala aí que foi um marco de fé, ciência e resiliência, cara. Sem dúvida foi, Marcelo. Na verdade, sim, eu tive 2 marcos fundamentais com os meus 2 filhos. O Tiago, minha esposa, quando a Carmen ficou grávida, processo normal até o 7º, 8º mês, processo super normal de gravidez, fazendo ultrassom, desenvolvimento. Os ultrassons eram muito diferentes da época, né? Imagina. De 35 anos atrás. Sim. E chegou no último mês da gravidez dela, a gente foi fazer um ultrassom, a médica que estava fazendo ultrassom, você fez outros ultrassons? Tem alguma coisa estranha aqui. Avaliamos, fizemos, levamos para a médica, aí fizemos um segundo ultrassom, com o mesmo diagnóstico. Olha, tem alguma coisa estranha aqui, a gente tem que repensar como que a gente vai seguir. E aquilo diagnosticava que ele poderia ter nanismo, porque ele tinha algumas dimensões desproporcionais, que até então não tinha evoluído, estava seguindo normal. Tá. Cara, aí aquilo trouxe para a gente uma preocupação. Como é que a gente vai lidar com isso, né? Porque, cara, a gente tem um filho que a expectativa é que isso seja uma criança normal, saudável. Sim. Estávamos nos preparando como que a gente ia seguir isso. Aí a médica falou, olha, Daniela, vamos daqui fazer mais um ultrassom para ver se está maduro para a gente poder fazer um parto, porque se ele fosse nascer de parto natural, ele teria quebras diversas no organismo, no corpo, por causa do nanismo. Cara, aquele mês, aí a gente passou algumas semanas até fazer o ultrassom. Aquilo trouxe para a gente uma preocupação muito grande de como, assim, a cabeça, eu dirigia na Marginal, trabalhava na Siemens, ia para casa, Marginal, me louco, todo dia pensando em como poderia seguir. E nós fomos fazer o último ultrassom para ver se estava maduro para fazer o parto. E, logicamente, que até fazer esse período a gente... Já trabalhando com essa condição. Já pensando nisso. Como vai ser a nossa vida, exatamente. precisa se adaptar. Cara, muita oração, muita fé. E, cara, no último ultrassom, o cara que estava fazendo o ultrassom falou assim, cara, não vai tirar assim criança não, essa criança está normal. Em 30 dias, a barriga dela evoluiu 2, 3 centímetros, cresceu de uma forma que a gente só tem uma explicação. Deus teve ali. Então, foi um momento difícil que trouxe o Tiago, que hoje é um dentista, pai de duas crianças maravilhosas, que são meus netos. Então, foi um momento difícil com o Tiago. E aí, depois que a gente voltou dos Estados Unidos, e aí... Isso foi lá, Zanella? Não, isso foi aqui. Isso foi aqui. Foi que ela engravidou aqui. Ela engravidou aqui. Quando eu fui para os Estados Unidos, o Tiago tinha 9 e a Paola tinha 6. 5 e 8. Legal. 5 e 8. Então, lá, ela completou 6 lá e ele 9. E quando a gente voltou dos Estados Unidos, eu fui para lá com um projeto de ficar 2 anos, acabei ficando 4. Acabei até comprando uma casa lá, tirando o green card, e a ideia era ficar lá, acabou não dando certo. E a gente voltou em 2000 e nada acontece por acaso.
Em 2001, em novembro de 2001, a gente retornou ao Brasil. E maio, casualmente, 2 dias atrás, 22 de maio Caramba. de 2002, a gente descobriu que ela estava doente. Acordou de madrugada, sentiu Paola. dor, a Paola doente. Quer dizer, Thiago já... Isso ela já estava com 8? Ela já estava com 7 para 8. 10, quase 10 anos. Quase 10, tá. Quase 10 anos. A gente falou, isso é gases, tá ruinzinha, vamos ver o que é, vai dormir, demos um antigases para ela. Lufital da época? Lufital da época. Não, já era Lufital. É. E aí, mais no meio da madrugada, de novo, corremos para o hospital. E aí a gente descobriu que ela estava com leucemia. Meu Deus. Tá. Então aí é o choque. O que nós vamos fazer, como que nós vamos fazer. Aí nós fizemos, foi chamada uma médica daquele CRAC, não? Crack. Acho que é GRAC, não, o Centro de Câncer Infantil aqui no Hospital das Clínicas. Ela foi fazer o exame, fez o exame, detectou que estava procedimentos, tratamento de quimioterapia. Esse é o caminho, vamos fazer um processo de 2 a 2 anos e meio de tratamento. Bem numericamente falando, 80% de chance de cura da leucemia e 20% de não cura. 80% Número nas bom. costas. Pô, Número bom. sem dúvida. Vamos seguir. Já com o que tinham vivido com o Thiago, falou, porra, Ó, a fé é a forte, fé a fé em casa é forte. É forte. Vamos investir, tá? E passamos aí 2 anos e meio fazendo o tratamento de quimioterapia, um processo que eu diria não é um processo elementar, é um processo difícil para a criança, difícil para os pais, a logística, e leva e traz toda semana, fazer acompanhamento, e faz exames, e coleta, punça, tira o líquido da coluna, é um processo bastante complicado. Segue em frente a vida, levamos esse período, logicamente, com intercorrências ao longo desse período, interno aqui, volta lá, porque quando você faz a quimioterapia, a sua imunidade derruba bastante, né? Então, foi um processo longo. Novembro de 2004, 2 anos e meio depois, ela ficou ruim em 2002, isso, 2 anos e meio depois, ela teve alta. Ok, as células cancerígenas tinham desaparecido, uns 80% funcionou. Vamos em frente. Agora, normalmente leva mais 5 anos para você ter o que eles dizem de alta total. Cara, 30 dias depois, recidivou. Numa consulta, como foi? Uma consulta de Ela rotina ficou tal? ruim, ela sentiu sentiu ruimzinha, fomos no médico, logicamente, que aí qualquer espirro Claro, depois sem disso dúvida. fica uma coisa, você fica preocupado. Sem dúvida. Ela recidivou, e aí vamos começar um novo tratamento. Só que aí, o tratamento, assim, 20% de chance e 80% de não chance. Meu Deus. Cara, muda o mundo. A opção para isso, transplante de medula. Que ano que era isso? 2002? 2005. 2005. 4 para 5. 4 para 5. 4 para 5. Cara, 2004. Cara, e aí a mesa virou. A mesa virou, porque, cara, a vida nossa começar de novo. Mais 2 anos de tratamento com só 20% de chance de cura. Opção, transplante. Cara, respirei. Eu e a Carmen conversamos muito sobre isso, né? O que fazer. Eu comecei a estudar um pouco sobre o transplante de medula e seus efeitos, porque não é um processo elementar. Eu imaginava, transplante de medula, vai lá, corta, tira a medula e põe outra. Não é assim, né? É um processo muito, muito interessante. Cara, eu comecei a ler a respeito e falei, minha filha não vai fazer. Porque, diferente do tratamento, que você não cura, ele é assim, a real é 50% de chance de dar certo e os outros 50% é fatal. Cara, Então era 50% de chance de dar certo ou 50% fatal dentro dos 20% de chance que vocês tinham? não. Já 100. 20% é o processo do segundo processo de quimioterapia. Tá. Fazer um novo processo Agora, de quimioterapia. falando só de Falando só de transplante, transplante, 50-50. é 50-50. É tudo ou nada. É tudo ou nada. É só que... E eu imagino que você lia até muito coisa lá de fora, porque Não, aqui exato. a literatura não Comecei devia a ter muita pesquisar coisa. muito lá fora e, assim, ok,
vamos fazer um processo de transplante, vamos estudar o processo de transplante. E vamos ver se a gente tiver que ir para os Estados Unidos, voltar para lá para fazer lá, vamos fazer lá. Tive alguns contatos com alguns médicos nos Estados Unidos, liguei, fiz algumas conversas, e o cara falou assim, vocês têm no Brasil centros de referência Olha que para legal. transplante. Faça aí. Que legal. Não venha para cá. Porque Olha só. você tem... Curitiba era, naquele momento, algo bastante forte no transplante de medula. Falou, não faça, não venha para cá. Faz aí que o Brasil é muito bem ranqueado nesses processos. Uma coisa a menos, vamos fazer aqui. Aí tinha um médico indicado por uma prima minha, que é o Dr. Nelson Ramschlack, que é um hematologista muito famoso do Einstein. Cara, pessoa fantástica. E eu fui fazer uma consulta com ele. Fomos fazer uma consulta com ele. Ele falou, olha, eles tinham feito alguns processos de transplante em crianças, e estava no começo ainda o Einstein, estava lá um processo ainda meio que... 20 anos atrás. 20 anos atrás, estava inicial. Ele falou, olha, vamos conversar sobre o processo. Você sabe que é 50-50. Aqui comigo eu só falo dos 50 positivo. Ok. Já esquece dá... o resto. Cara, aqui não quer dizer que vá ser, mas esquece o resto. Boa. Cara, isso foi... para a tomada de decisão de vamos fazer, foi um processo de muita conversa. Eu e a Carmen, minha companheira, ponta firme. E o que você acha que te fez mudar? Porque a tua decisão até ali... Não, a minha... Cara, não vai fazer, velho. A minha decisão até ali não vai fazer. Pelo 50 de cá. Na conversa com o Dr. Nelson, aquilo me trouxe uma certa segurança. E depois, entre você passar por mais 2 anos e meio de tratamento e não dar certo de novo, cara, aí talvez o terceiro tratamento ia diminuir e ia deixar a vida dela um inferno, né? 5, 10 anos de vida hospitalar, porque era uma coisa semanalmente no hospital. Bom, ok, decidimos que iríamos fazer o transplante. Aí começa a pesquisa de quem é o que é compatível. Fizemos exames, eu, minha esposa, Carmen, Tiago, primos, tios, quem você possa imaginar. A gente... Nessa época não tinha internet como é hoje, por exemplo. Não, então, pois é, o Redome, que é o centro de coleta dessas informações, né, não tinha nenhum compatível. Aí o seu amigo Kizanella entrou na internet do banco de sangue de cordão umbilical dos Estados Unidos. Tem lá 6 parâmetros que você predispõe e faz se os 6 parâmetros forem compatíveis, 100% compatível. E para fazer um transplante, dos 6 até 4, se eu não estou enganado, até 4 parâmetros. Sendo ok, ele é passivo de fazer um transplante. Dá pra topar. Aí eu entrei, eu já tinha os parâmetros, já tinha feito o exame, entrei no site, coloquei os dados, achei 3 sangue de cordão umbilical compatível. Logicamente, uns com 4, acho que tinha um com 5, não me lembro. E não é só isso, né? Tem volume, disponibilidade de volume de células, porque o transplante é um processo simples, complexo, simples. É injetar, primeiro é tirar todo o teu sistema imunológico, zera o teu gerador de sangue, né, na medula, né, na parte do tutano, do osso, onde produz o sangue. Zera aquele, injeta um novo na corrente sanguínea e ele começa a iniciar o processo de produção de novas células até ele chegar num ponto que, ok, está rodando. Aí eu levei para o Dr. Nelson, ele está aqui, ó. Tem. Lá tem 3 cordões que são compatíveis com a Paola. Aí o Einstein enviou um exame mais detalhado do exame de sangue dela, mandou para lá, e dentro dos 3 eles escolheram qual é o mais apropriado para ela. Logicamente, como criança, fazer transplante de cordão umbilical é razoável, porque o volume de células que você precisa é menor do que um adulto. Está mais próximo. Então, acabou que a gente importou esse material. E os médicos ou o hospital, a equipe, nessa época, sugeriu isso para ti ou foi instinto mesmo? Ou foi aquela coisa de pai? Foi instinto mas para ir mesmo. lá nos Estados Unidos e Foi tal... instinto, fui eu que fui. Antes até, eu que levei para ele, falei, achei. Tem esses... Como assim?
Aonde? No- Imagina. Exatamente. E ficou até para novos Para pacientes, novos inclusive, pacientes. né? Foi o primeiro processo e, casualmente, naquele alguns meses antes, ainda era, acho que o governo do Lula, independente de ser... Sim. Ele tinha aprovado que esse processo de trazer, porque custa um absurdo de dinheiro trazer. Imagino. Você tem que trazer Há de 20 lá, anos atrás, então? custava um caminhão de dinheiro. E o governo pagou. Então, o Einstein entrou com o processo e trouxe essas células para cá e foi feito o transplante. Duas coisas, só para a gente reforçar o que você falou, que me chamaram a atenção. Antes da gente entrar no detalhe, tenho N perguntas, né? Aham. Mas para a gente olhar cada vez mais para o nosso Brasil de forma diferente, né? Exatamente. Você falou duas coisas que me chamaram a atenção. A primeira, o médico dos Estados Unidos, e você morou lá com green card, o caramba, vira para você e fala, cara, faz aí porque vocês estão melhores preparados. E quantas vezes a gente fala mal Exato. da nossa origem? Exato. E os custos que você faz, não que seja barato fazer aqui, mas os custos que você faz lá fora é absurdo. E fora que você está longe Você da está família. longe da família. Energia, Então, assim, por isso que eu falei, honrar a nossa origem, coisas né? que acontecem, não acontecem por acaso. Eu ter voltado, porque a gente não sabe, assim, a leucemia não é uma coisa que pega Claro, no ar. no ar, Né? sim. Então, Né? na escola, ter voltado, provavelmente ela teria leucemia se eu tivesse continuando morando lá. E o suporte familiar, nesse momento, é difícil, porque morar nos Estados Unidos, nós quatro, foi fantástico, fortaleceu a relação, porque, Imagina, cara, nós chegamos mais lá, vocês, tal. somente eu falava inglês, as crianças não, minha esposa não. Então, cara, foi um processo de aprendizado legal, eu acho extremamente positivo, depois a gente até pode falar um pouco mais sobre isso. Mas o fato de a gente ter voltado e acontecido aqui com todo o apoio da família foi fundamental. E o outro ponto que você trouxe é que o governo bancou. E eu tive uma experiência com os meninos totalmente diferente, mas foi com a primeira alimentação básica ali, questão de leite e tal, que eles tomavam um leite chamado, eu lembro até hoje, Nelcate. E, porra, na época, 2016, cada lata era tipo 280, 300 pau e eles tomavam algumas latas. E, cara, quando o pediatra falou, olha, o governo tem um programa, tal, independente se você tem convênio, vocês estavam tratando no Einstein e tudo mais, que conecta com os impostos que a gente paga e tal. Cara, eu não tive problema nenhum, eu fui muito melhor tratado para conseguir esses leites e eu conseguia todos que os meninos... Eu lembro que eu vinha ali da zona... norte ali da Vila Maria, quem é de São Paulo, tal, Maria Zélia, se eu não me engano, é o posto lá. Eu saía com caixas e caixas dos leites e meus filhos estavam com alimentação garantida. Então, mais um ponto de que, pô, tem muita coisa que precisa melhorar? A gente não tem que discutir? Tem. Tem oportunidade? Tem. Mas, cara, os Estados Unidos ou qualquer outro país também não é aquela, cara, assim, entende? Tem coisa boa tem aqui, coisas pô. boas e tem coisas nem tão boas, né? Assim, dizer que a gente vive um mundo maravilhoso, a gente sabe que não. Não. Mas a gente vamos tem honrar muita nossa coisa. origem, né? Vamos honrar aqui. A tomada de decisão de fazer e de ficar aqui foi fundamental. E você acha que se você... Outra pergunta que me veio. Você acha que se você não tivesse tido essa experiência nos Estados Unidos, você teria feito essa pesquisa lá no banco de sangue? Porque pai e mãe é um negócio você ia fazer em todo lugar. Eu acho que ia fazer igual, entendeu? Mas te ajudou? Você acha de tipo, puta, tô mais conectado ali... Não, porque assim, conheço alguém? Não. Tá. Eu comecei a pesquisar na internet, olhar o que estava na internet, eu iria fazer aonde, independente de ter passado lá. E achei alguma coisa do cordão umbilical e sobre transplante do cordão umbilical. E aí, cara, onde que tem? Mesmo, né? Foi estudo. Foi estudo. Tem um banco de sangue de cordão umbilical em Nova York. Site, é esse. Entrei lá e comecei a pesquisar. E achei. Então, acho que independente de ter passado lá ou não, é coisa de pai, como você falou. Vamos atrás, porque assim, cara, você faz coisas nesse período, é interessante, você faz... a gente tem fé, né? Eu acho que a fé, eu acredito em Deus, há quem não acredite, mas assim, mesmo que não acredite em Deus, né, na figura, existe uma energia cósmica que traz para a gente. Se você não tem essa crença, acreditar que existe alguma coisa aí maior do que a gente, você não vai para lugar nenhum. Estou contigo. Não vai para lugar nenhum. E em algum momento no processo de
tratamento ainda dentro dos 2 anos e meio, a gente levou ela para fazer operações espirituais. Eu imagino. Eu imagino. Tá? De fazer operações espirituais, de tentar trazer coisas diferentes que pudesse resolver. E assim, cara, eu até depois chegamos lá, mas são coisas você ter crença e fé e acreditar numa energia, vamos chamar, eu acredito em Deus, mas acreditar numa energia maior move montanhas efetivamente. Mas, além da fé e de acreditar, você deu uma aula aqui pra gente também, que a gente tem que fazer a nossa parte. Então, assim, cara, você foi estudar, você foi pesquisar. E outra coisa que me chama a atenção e conecta com algo que eu li recentemente, que, na verdade, era um gráfico de medo, né? Então, vamos pegar um medo aí, por exemplo, de falar em público, que é comum, a maioria Não. tem. A gente tem Não, um medinho aqui, um medo corajoso, como diz o Michel, a gente Fernandão. nem tem público, né? Na verdade, mas O Fernandão assistindo a gente falou do medo corajoso aqui semana passada. E, cara, esse medo, na verdade, ele é muito maior quando tem uma outra linha aqui no X, né, no eixo X, que é a falta de conhecimento. Então, quanto mais eu adquiro conhecimento, menos medo eu tenho. ou mais, né? Depende do que você acha. Sim, sim, mas você começa a ficar menos ignorante sobre o assunto, né? E aí o que você trouxe cara, eu fui estudar. E aí o primeiro estudo que eu fiz sobre o transplante de medula, eu falei, não vai fazer, porque era aquela questão da emoção, do pai e tal. Aí veio uma autoridade de conhecimento e falou, cara, vamos falar só do que vai dar certo, que também devia ter uma sintonia com essa questão de, pô, eu penso positivo, vai dar bom, mas eu vou fazer minha parte, porque só fé também. E eu estava até falando com uma pessoa, foi quarta-feira dessa semana, a gente está gravando aqui no sábado, e falando o quanto, às vezes, de forma inconsciente, a gente coloca a conta para Deus, né? Não, se Deus quiser, se acontecer tal coisa, são crenças e clichês que a gente vai criando durante a nossa educação. Mas, cara, tudo bem, Deus, o que é maior pode ajudar, mas não, tem que fazer nossa parte. Tem que fazer a parte. E, pô, a parte de vocês aí, eu imagino que deve... E, cara, onde você buscava força? Tinha alguma coisa além dessa fé, dessa crença? Porque a vida devia ser muito louca, assim, para equilibrar. Buscar força, logicamente que, assim, a gente tinha a Paola no processo. Como que ela estava nisso? Cara, ela estava super bem. É mesmo? Porque eu vou te falar uma coisa, e uma coisa que isso me emociona muito quando eu falo, é que cai todo o cabelinho, né? Sim. Uma criança com 6 anos de idade, 7, já estava carequinha, na época da Copa de 22, o Ronaldinho, o fenômeno, estava careca, e ela estava no mercado com uma amiguinha, foram comprar não sei o quê, aí um indivíduo qualquer lá, cortou cabelinho que nem Ronaldo, não sei, fez uma brincadeira, claro, sem saber do contexto. Ela falou, não, eu tenho câncer mesmo. Que força que eles têm, né? Uma força incrível. Então, isso mostra, logicamente, pela força dela, a gente tinha um filho que estava ali paralelo a todo esse processo, né? Sim. Porque cara, você acaba dando mais atenção. Sem dúvida. Não tem jeito, né? Mas você tem que tomar cuidado, porque o outro também, criança, pode se sentir mal no processo. Total. Tanto que, quando a gente foi fazer o transplante, era um processo inicial, estava de férias ainda, era o período de férias, a gente tomou a decisão, a gente nem sabe se foi a mais correta ou não, porque foi um processo de tirar ele do foco do momento ali, para que a gente pudesse dar atenção para Paulo. A gente mandou ele para os Estados Unidos, lá com os amigos que a gente tinha lá, né? Ele tinha recém voltado de lá, ele ficou 30 dias nos Estados Unidos. Não sei o quão isso foi bom ou não. Ele vai resolver na terapia dele. Ele vai resolver na terapia dele, porque é o que eu digo, eles vão resolver na terapia dele. Tem um impacto, assim. Por que eu estou aqui, né? E meu pai está lá, e ele é extremamente preocupado com ela. Imagina. Então, assim, qualquer espirro até hoje que ela dá, pai, está tudo bem? Mãe, está tudo bem? A Paola também. Porque talvez isso tenha acumulado alguma coisa na cabecinha dele lá que deixou ele com algum pé atrás em qualquer coisa. Aliás, acho que possa acontecer perder a irmã a qualquer momento. Saúde, sem então, dúvida. É uma coisa super delicada, mas foi a decisão. A gente tomou, executou e
Até hoje a gente conversa, será que foi bom ter feito isso? Talvez se ele tivesse ficado aqui com a gente, acompanhando, não teria sido melhor. Vocês conversam entre vocês ou com ele? Não, a gente conversa Entre- mais entre eu e a Carmen, Sim, sim, imagino. mas eventualmente com ele. É. Então, talvez ele, acho que, não sei se, se a gente chegou a conversar com ele sobre isso, se ele, a hora que ele tiver isso aqui. Talvez seja uma oportunidade também, né? E sem dúvida, cara, eu não sei nem se eu posso dizer que eu posso imaginar. Eu posso criar uma imagem na cabeça e do meu lado eu tenho dois que vivem a mesma rotina com 8, né? Então, o desafio que a gente tem na educação, mesmo agora ainda com uma guarda compartilhada e tudo mais, eles passam metade do tempo comigo, metade com a mãe, eles têm duas vidas, né? Não, tem duas. E aí eu Isso. falo, cara, como trabalhar A cabeça deles, individualidade? exatamente. Entendeu? Assim, a gente fala de criança, né, mas educar é a tarefa mais complexa que existe. sem dúvida. Até porque, mesmo você tendo gêmeos, dois meninos, o que você faz para um não funciona para o outro. Não, personalidades Agora, totalmente você imagina, diferentes. assim, uma menina e um menino, 4 anos de diferença, cara. E então, vocês naquele momento de decisão, de exato, eu sofrimento. pessoalmente não acredito em assim, livros para educar filhos. Cara, não existe regra. É cada um com, com o seu temperamento, cada um com a sua forma, e é diferente. Em casa, para dois, você sabe disso, não funciona uma coisa que funciona para o outro. Sim, eu concordo contigo. E eu concordo também que ali como você fez sobre o transplante, a gente tem que buscar conhecimento e muitas vezes sobre nós. Então, o que eu acredito muito que, por exemplo, me ajuda na paternidade hoje é quanto mais eu me conheço, melhor pai eu posso ser. Por quê? Porque eu estou sendo uma melhor pessoa. E aí o que vai ficar de trauma, por exemplo, o próprio divórcio é um pode ser que gere algum, mas cara, eles também vão resolver na terapia deles. Como a gente resolve os nossos, entendeu? Você separou com quantos anos eles tinham? Eles tinham de 4 para 5. Na formação ainda, né? Exato. Então, assim, tem impacto. Tem Por mais que você fale... Tinham acabado de... Foi no meio da pandemia, 2021. Então, cara, já estavam vivendo... Eu lembro que o Joca, ele viu o videozinho de como lavar a mão, né? Para limpar e tudo mais. E ele tinha um medo que era como se formigas estivessem subindo no corpo dele absurdamente. E aí ele falava, pai, não, eles estão subindo tal, e aquela coisa, todo mundo em casa, até que um dia a gente, eu lembro até hoje, me marca muito essa história, a gente no jardim da casa da avó deles, na praia, que a gente ficou um tempo lá, e aí a gente começou, eu falei, filho, então as formigas estão subindo, vamos fazer um campo de futebol para essas formigas na terra. A formiga era invisível, o campo meio que invisível, a gente mexendo ali, a gente começou a cavar na terra, tal. Depois daquele dia, alguma coisa, você fala, o que aconteceu? Porra, você fez... Cara, não sei. Não sabe. Eu sei que rolou uma conexão, uma energia diferente a partir daquele dia, o medo cessou. E o Samuel, Zanelli, ele tinha um medo que ele não saía do portão para fora. E, na verdade, cara, ele estava com medo invisível do monstro da Covid-19. Não sabia o que era. Cara, ele não saía, ele não sabia, ele não saía. Entende? O que a gente faz? Como é que você lida? Agora eu imagino a situação... O adulto, de forma geral, ele menospreza a criança, né? Porque acha, não, é criança. Não é nada, né? Criança Nada. guarda tudo que você possa imaginar e te cobra, e te testa no limite o tempo todo. Então... E ensina, né? Ensina. O quanto que a gente aprende, né? Os teus agora, então. Muito. E os netos? O quanto que aprende com os netos? É isso que eu ia comentar. Eu estou, assim, extasiado com como as crianças, né, agora, a idade de 4, 5 anos, o quão minha neta e meu neto são rápidos, têm respostas, têm perguntas, têm posicionamentos. Cara, nessa idade eu não sei nem o que fazia, entendeu? É impressionante o ritmo de aprendizado, como eles são rápidos em pegar as coisas, com lembranças, guardam coisas assim, que eu falei isso e ela pegou, e ele pegou, é uma coisa impressionante. É um nível de argumentação. É um nível de argumentação, cara, assim, tem que dar uma rebolada. Eu tive isso, talvez, com meus 10 para frente. Meus filhos, dos 9, agora eu estou vendo isso com 4 e 5. Sim. Então, os momentos de vida com eles, cara, é um aprendizado, é uma coisa fantástica. São momentos maravilhosos. Eles moram em Vitória, não moram em São Paulo. Logicamente que a gente fala por vídeo, fala por telefone, mas, cara, a gente vai para lá, a gente mergulha. Legal. É o tempo, eu fui para lá, depois que eu saí
logo na sequência que eu saí lá da Iron, Aham. eu fui e passei 10 dias lá. Que gostoso. Cara, 10 dias só para eles. Que legal. Aí, até minha neta, porque sempre que eu ia para lá, ainda trabalhando, passava o dia praticamente em reunião, né? Sim, sim. Trancava no quarto lá e... vovô, você não vai vir para ficar com a gente? Você não tem reunião? Não tem reunião, né? Vai vir para ficar Boa com a gente. pergunta Cara, também. é bom demais. Cara, É gostoso. bom demais. E a gente se apega muito, né? E eles com a gente, porque é uma coisa impressionante, a conexão, principalmente da Maria com a Carmen e do João comigo, com nós dois. Mas a Carmen tem uma conexão maior com a Maria. E o João, a Maria assim, você fala, Maria, o vovô e a vovó vão embora amanhã. Ela grita, ela chora. O João, ele se fecha. Tá. E aí ele começa, você vai pôr ele na cama, fala, a hora que você acordar amanhã, nós não vamos estar aqui. Aí ele quietinho, beijo, começa a beijar e as lágrimas escorrem. Não na última vez, na antepenúltima vez que a gente foi para lá, a gente voltou. No dia seguinte, a Lili, que é a minha nora, cadê as crianças? Tal? A Maria estava lá. E cadê o João? O João estava deitado na cama que a gente dorme, no quarto, quietinho, chorando, porque porque toda manhã eles acordavam e iam na nossa cama. Então, é uma conexão, cara, e essa conexão é uma coisa que traz uma energia para a gente que é surreal. Eu brinco com os meus, claro que é uma decisão deles, né? E a vida tem N circunstâncias, como a gente já conversou aqui, a gente não sabe o dia de amanhã. Os meus pais, eles não puderam conhecer os netos, né? Minha mãe faleceu em 2008, 8 anos depois os meninos foram nascer. E meu pai, quando os meninos nasceram, o Samuel ainda estava na UTI neonatal. Eu estava trocando o Joaquim, era 1h30 da manhã, quando eu toco o telefone, eu falei, já imagino o que é. E meu pai faleceu, eu tinha tido um infarto, tal, enfim, tinha diabetes, não cuidava muito bem. Mas ali, para mim, foi um momento de luto e nascimento e vida ao mesmo tempo. Então, Difícil, nossas emoções uma foram alegria, muito uma tristeza, mas, cara... E eles não puderam conhecer. Então, hoje, mas do lado da minha mãe, eu ainda tenho meus avós, né? Então, eles têm a bisa e o biso. É uma experiência diferente. Os avós do lado materno deles são super presentes, são uns queridos e tal. Me tiveram como filho por muito tempo. Foram 11 anos de casamento. Então, pô, eu lembro quando minha mãe faleceu, quando a gente saiu do cemitério, eles me acolheram na casa deles. Então, foi para a casa deles que eu fui. Então, eu tenho um carinho ainda muito grande. E a relação dos meus filhos com eles é muito forte. Mas o meu desafio é tentar, ao máximo que der, da forma que dá, trazer a memória dos avós, dos pais, né? Sim. Inclusive, essa noite eu sonhei com eles, até estou para mandar um áudio para os meninos que estão com a mãe, de falar, sonhei com os avós e, cara, no final do sonho, você acredita que veio uma mensagem assim, pô, manda um abraço para os meus 2 netos. Só que eu não sei dizer da onde, de quem veio. E eu vou falar, cara, os 2 mandaram e tá tudo certo. E assim, ele fala, pô, mas você acredita? Cara, eu sonhei, senti e é uma energia de amor. Exatamente. Vai chegar, entendeu? E aí, depois em casa, a gente explica, porque eles vão chegar com dúvida na segunda, aí tá tudo bem. E aí, eu brinco com eles, né, de neto e tudo mais, eu imagino que eu vou ser um vô bem orgulhoso, eu vou ter que me segurar, tipo, pode deixar em casa, cuido, levo pra escola e tal, vai ser um negócio a gente está sempre à disposição. Logicamente que eu e a Carmen, o companheirismo que a gente sempre teve, a gente está sempre junto e sempre reservou um tempinho para a gente. Boa. Desde sempre. Então, assim, lá em casa, sexta-feira, 6 da tarde, papai e mamãe estão happy hour. Boa, que legal. Toda sexta-feira. A não ser que tenha algum compromisso. Mas, em geral, ontem a gente foi buscar minha sogra no interior, voltamos, chegamos às 8 horas, vamos tomar nossa cervejinha. É o nosso tempo. E eles sempre respeitaram isso, mesmo quando pequenos. Então, tinha alguém, ficava com eles, ou já numa idade um pouco maior, ficavam sozinhos, mas a gente sempre está fazendo isso. Faz até parte do porquê os 40 anos, né? Porque o que tem o que faz que você mantenha uma relação com esse tempo, né? Sim. Então, é a cumplicidade, é o companheirismo, é a parceria
faz parte. Pessoal, ó, já tem uma, eu não diria nem dica, né? 40 anos de casado, de união, ó, o tempo de qualidade, o quão é importante, a gente está vendo na prática aqui que realmente dá certo. Mas, Anela, eu ainda tenho ó, umas duas perguntas que me vieram aí em relação a esse momento desafiador, né? Da vida de vocês e tal. Cara, curiosidade, como é que vocês lidavam com a ansiedade das outras pessoas? Sabe aquela coisa de, cara, e aí, como é que tá? Como é que tá o tratamento, tal? Não é uma coisa elementar, mas também você não pode... cara, as pessoas estão ali, estão do seu lado, são seus amigos, seus familiares. Sim. Não dá para você simplesmente não compartilhar. Falar, cara, eu estou no meu momento e me esquece. Não, eu acho que a gente sempre foi muito transparente, sempre... porque a gente... Quando você está nesse momento, você precisa de apoio. Você precisa... Imagina. Cara, até do dia a dia. Por exemplo, quando ela ficou 6 meses internada no Einstein. Foram 2 meses direto e depois, a cada semana em casa, 2 no Einstein. Semana em casa, 2 no Einstein. Porque o processo de transplante é um processo complexo, né? Imunidade, queda. E aí tem várias outras coisas que vêm a reboque disso ao longo de um período longo, de 5 anos. Por exemplo, ela teve que tomar... quando você faz um processo de radioterapia, ele inibe o crescimento. Então, ela teve que tomar hormônio para crescer. Que já gera um outro efeito colateral. Exatamente. Então, tudo tem diversas coisas. De novo, né? O hormônio do crescimento é algo custoso. Sim. Também do governo também. Também provido pelo governo, retornando aquilo. São coisas que a gente tem aqui que certamente eu não teria nos Estados Unidos. Perdi onde a gente estava. Como lidar com a galera. Assim, você faz parte de você poder conversar. Você tem que conversar até para você colocar para fora. Sim. Porque era uma coisa assim, dentro do hospital era eu, a Carmen e a Paola. Eu ia trabalhar, eu ia de manhã, eu ia dormir em casa sempre. Eu dormia em casa, acordava de manhã, ia tomar café com elas, ia para Siemens trabalhar, saía da Siemens, ia em casa, passava no Einstein, jantava com elas e voltava para casa para o dia seguinte. Então, essa foi uma rotina de praticamente 2 meses. Eu, a Carmen e a Paola. Eu, a Carmen e a Paola. E o Tiago, nesse meio do caminho, em algum momento, ele está equilibrando. Período, ele estava nos Estados Unidos, mas não ficou lá. Os 30 dias, dos 6. 30 dias, entendeu? Então, nesse período. Então, isso foi você tem que conversar, tem que falar, tem que sair. E até, eventualmente... eu tinha que tirar a Carmen, porque a Carmen passava a semana inteira e eu passava o fim de semana com ela, invertia. Sim. Eu trabalhava durante a semana, então ela passava o dia e eu ficava lá, e no final de semana ela invertia, ela ficava em casa com o Tiago para compartilhar um pouco essa carga, né? Essa carga. Mas em algum momento a gente queria sair nós dois. Eu imagino. Entendeu? Então, assim, meu cunhado vem, a minha irmã... Até para distrair. Até para distrair, sabe? Aí, assim... Vamos nós dois sair, a gente descia lá no Einstein, acho que tinha um restaurante, não lembro o nome agora, para a gente jantar só os dois, ou para poder sair de lá. Vamos até para a gente namorar, vamos sair um pouco. Então, você precisa das pessoas. Se você começa a se isolar muito, porque é um momento difícil, você não quer estar o tempo todo falando sobre isso. Você está usando a tua energia ali. Exato, mas é importante que você também compartilhe, porque as pessoas têm que entender o teu momento e, eventualmente, você vai precisar delas. Né? Não é elementar, não é elementar. Mas também você não pode simplesmente dizer, não, eu vou viver a minha vida aqui, todo mundo se dane. Não é por aí. Cara, e você falou um pouquinho da rotina de vocês. Como que era conciliar a tua vida executiva lá como diretor lá da Siemens, ao mesmo tempo com isso? Como é que era, olhando para o lado de carreira, assim, de negócio? Foi um período que não foi... E a Siemens entendeu muito bem o meu momento. Que legal. Muito bem, até porque eu tinha um plano de saúde que não me dava o direito, na época, ao Einstein. E eu tive que pedir um upgrade para poder utilizar o Einstein. E eles falam assim, sem problema nenhum, de hoje para amanhã. Não tem carência, não tem nada. E nesse ponto, a empresa, a Siemens e as pessoas, na verdade, não é empresa, a gente fala, mas são as pessoas, né? Foi fantástico. Assim, os custos envolvidos com esse processo, cara, eu não tenho noção, para ser honesto, porque você passar a parte de hotelaria do Einstein não é... R$100 por dia. Sim. Então, nem há 20 anos nem daqui a 20. Então, assim, os custos envolvidos foram na casa de milhões no processo todo.
E, cara, eu gastei praticamente zero. Praticamente zero. Lógico, eu paguei parte do médico do meu bolso, mas os custos 100% cobertos pela Siemens. Isso eu tenho gratidão eterna por esse processo. Mas a vida, assim, logicamente que eu tinha o foco pensando sempre nela, ou sempre em contato, mas a vida continua, né? Claro. Você tem que tocar de forma madura, profissional, ética, porque, cara, não dá, você não abandona, você não larga, né? Até porque era um pilar importante ali para manter tudo funcionando. Tudo funcionando, né? exatamente. Então, não foi fácil, e foi um processo que assim, eu tinha dias que eu estava legal, vamos trabalhar, e tinha dias que não estava tanto. E aí, cara, hoje está difícil. Aí, os meus gestores, na época, foram 2 gestores no processo, foram bastante compreensivos com o processo, tá? Então, mas foram humanos. Eu acho assim, isso é o diferencial de você estar numa empresa, ou não é nem empresa, mas onde o grupo de pessoas que compreende o teu momento e quando você é simplesmente mais um. Tanto que eu fiquei 25 anos na Siemens. Só 25 anos. Cara, legal. Muito bom ouvir isso e aquilo que a gente falou, reforçando, né? A empresa, o CNPJ, no mínimo, tem ali uma sociedade de 2 CPFs, né? Então, esse olhar humano, e claro que é um desafio, inclusive, para a empresa, para os resultados. A gente sabe disso, né? Claro. Mas o quanto também essa energia e as pessoas que estão vendo de fora falam, pô, trabalho numa empresa que está olhando pelo ser humano. Isso reflete até nas pessoas que eram da tua equipe, ao redor e tal. E quando envolve filho, então tá maluco. E, cara... Quando envolve família, de forma geral. Quando envolve família, é loucura. E entrando nesse mundo de carreira tal, como que tá teu momento hoje, Zanella? Cara, é um momento, eu diria assim, a gente, quando fica jovem há mais tempo, e eu sou jovem há mais tempo, né? Eu tenho 64 anos, fazendo 65 agora, já não é um momento realmente de perder o crachá e perder o sobrenome. É o Zanella da Siemens, o Zanella da Oracle, o Zanella da Iron Mountain. Sim. E eu acho que os próximos passos não vai ter. É o Zanella da Zanella Consultoria. Olha aí, legal. Eu tenho um CNPJ, já trabalhei como CNPJ em algumas empresas, e eu estou no momento de construir alguma coisa momento corporativo. Ainda busco uma recolocação, eu acho que é importante, eu ainda tenho muita coisa para contribuir. Muita lenha para queimar e muita coisa para aprender. Eu já tive algumas boas reuniões com o Zanella e, cara, aprendi muito contigo Mas eu tenho muita coisa a aprender, a gente aprende todo dia. É uma troca, né? Uma troca, não tem? Então, tendo essa energia, eu não vou pôr o chinelinho ficando assistindo televisão da casa. Então, para sentir aquilo, a energia não tem a menor chance disso acontecer. Então, eu continuo buscando alguma coisa que seja, ainda que seja uma recolocação numa organização. Mas eu tive uma coach, uma conversa com essa semana. Ela me deu um insight super interessante. Olha só. Falando sobre você dar consultoria, não dar consultoria, ser um executivo de uma empresa, você me Zanella, pensa, eu até fiz um artigozinho no LinkedIn. Legal. Pensa você vender o teu serviço. Executivo as a service. Olha, cara, nunca ouvi. Que legal. E parando para pensar, cara, às vezes você tem uma contribuição boa para dar para uma empresa que está iniciando e ela não tem a capacidade financeira de pagar aquilo que você deveria receber. Não estou falando sem ser pouco, se é muito e nem o valor. Sim, mas olha, não cabe dentro daqueles... Cara, por que eu não trabalho contigo com 3 dias por semana, 2 dias por semana? Eu vou lá, exerço a função de gerente de vendas, diretor de vendas, o que for, trabalho na empresa por 2 dias, outros 3 dias, eu dedico em outras organizações que não sejam... Claro, e gera até um networking entre essas empresas, você vai gerando uma corrente do bem ali, né? É uma coisa que, cara, que ideia, a Michelle falou assim, de repente é alguma coisa que você possa pensar. E eu estou conversando com algumas empresas, uma empresa
de tamanho pequeno ainda, Uhum. que é uma coisa que a gente vai discutir isso. Boa. Porque faz mais sentido. Né? De repente, assim, pô, não estou falando... Eu posso prestar um serviço para o Marcelo na empresa do Marcelo e prestar um serviço para o Fernando na empresa do Fernando. E que elas não sejam... não atuem na mesma área, eu posso executar o meu conhecimento e compartilhar o meu conhecimento da área comercial com outras empresas. E de vida, né, Zé? Vamos combinar, né? Não, porque a gente sabe que a área de vendas se não for a área mais desafiadora, toda área tem seu desafio, mas a gente sabe a pressão que é viver em vendas. Cara, 40 anos de vendas, de área comercial, mas e de vida, brother? E eu te falo isso, ó, já arrepia de novo. O quanto que você pode agregar também para essa galera mais jovem como experiência de vida. Entendeu? Eu te contrataria para estar ali só para fazer perguntas sobre a vida. Ó, 40 anos de união, 40 anos de carreira, 2 filhos, esses desafios de saúde com os dois. Como eu falei no começo, a gente fala aqui sobre vida, saúde, paternidade e negócio. Ele já cobriu todos os pontos, pessoal. E, cara, pensa no executivo as a services, mas também como uma visão de vida. Não, de vida. Cara, eu te contrataria só para tomar um café, velho. É interessante isso, Marcelo, porque eu estava fazendo um shake hands, conversando com um cara que é o CIO do Citibank. Boa. Lá, através do Open Mind. Eu, quando cuidava da Citibank, eu não conseguia acesso a ele. Agora eu consigo conversar. E fazendo um ano com ele, puta merda. Desculpa a palavra. Não, Zanella, você tem uma experiência ferrada, a gente precisa conversar mais. Então, E de que experiência você está fazendo? De negócio ou de vida? De negócio, de vida. Em geral, né? Do geral, combo. Mas do combo. Experiência, né? Pelo currículo, pelo aquilo que a gente estava conversando. Eu falei, vamos conversar, vamos trocar ideia, as coisas podem acontecer. Pô, perdi o fio da meada que eu estava falando. Desse shake hands e tal, sobre a experiência e o... Eu ia fazer o link. O link, assim, às vezes você manda um currículo para uma vaga que o cara te exige... Sim. Você tem que falar chinês, os cambal tem MBA, só o cara quer pagar Sim. nada, né? Sim. Ou então o cara olha o teu currículo e põe do lado. Aí quando você tem a oportunidade de poder conversar com alguém, eu sempre que eu me candidato a uma vaga, eu faço um Posso te ligar? Eu faço um cover letter, assim, não tenho, né? Mas eu quero conversar, eu quero sempre falar. Sim. Vamos sentar, porque eu acho que na conversa a gente flui melhor do que simplesmente pegar um papel, olhar o que está escrito. Você põe alguma coisa dessa tua história de vida? Não. Já pensou em colocar? Nunca tinha pensado, Marcelo. Pode ser um... Cara, por que eu te falo isso? Eu ainda estou nesse lado corporativo, né? E eu vejo um movimento muito forte e uma necessidade também. A gente está tendo esse papo aqui e a gente se conecta pelas histórias de vida, para depois a gente fazer negócios, né? Sem dúvida. Então, eu sou de uma geração diferente, mas eu ainda também, cara, peguei muito da época da gente não... E nós, homens, somos, a gente não demonstra vulnerabilidade. Muitas vezes a gente é criado para não falar de emoções. Eu ainda, numa sessão de terapia, a terapeuta Vera vira para mim e fala assim, ô Marcelo, o que você está sentindo? Me fala o teu primeiro sentimento. Aí eu respondo um negócio que não é um sentimento, porque eu falo, cara, eu não trabalhei isso. Não, mas às vezes eu nem sei, eu não consigo acessar. Aí você fala, pô, eu consigo talvez falar melhor sobre como o Zanella está se sentindo, Joaquim, o Samuel, alguém no trabalho, eu estou julgando as pessoas no trabalho, mas eu não sei responder o que eu estou sentindo, brother. Mas fazer uma terapia para você se conhecer é fundamental. Cara, entende? Então, assim, o quanto a gente não tem benefício também dos dois lados de humanizar mais, sem brincadeira. Se você senta com um executivo, um CIO de qualquer empresa e troca uma ideia e entra em parte dessa história que a gente conversou, você acha que ele vai querer ouvir mais de quantas metas você bateu nesses 40 anos de carreira ou como que você passou por isso, velho? Eu tenho algo parecido na minha vida, pô, eu tô com um desafio no meu casamento, 40 anos de união. Cara, ele não vai falar de negócios, André. Eu garanto para você. Ele não vai perguntar, qual foi o maior projeto que você vendeu? O teu maior projeto é a vida. que você contou, velho. Então pensa nisso.
Boa, gostei. E você me falou um negócio aqui que rola um clichê, e eu já ouvi, né? Às vezes quando você vem com esse papinho de coach, né? Qual que é a tua opinião sobre o coach, velho? E é um tema polêmico a palavra aqui, mas aqui é aberto, a Eu gente acho fala que do que a gente assim, quer. é que tem muito coach aí de Boa. tudo quanto é coisa. Sim. E esse coach, quando eu falo e utilizo o coach para trocar ideias, eu acho que ele é super importante. Boa. Eu acho que não é a forma com que ele está aí disposto. Todo mundo é coach de Não é qualquer coisa. afirmando, e sim fazendo boas perguntas, né? Exato. Então, O bom coach faz boas uma boa perguntas. conversa, por exemplo, esse Te coach faz refletir. faz refletir, pensar. Cara, eu nunca tinha pensado nisso. Executivo exercício. Cara, tem muito a ver com o momento. Sim, sim. E uma conversa é uma conversa mais tranquila, mais aberta, com coisas no ar, né? Não é uma coisa assim, pegar um livrinho e falar, ó, coach, você vai fazer isso. Uma receita de Não, bolo, não né? é, Não não tem é. receita de bolo. É aquilo que a pessoa tem de conhecimento, te compartilha as ideias dela com as minhas, e assim, uma coisa leva a outra. Sim. Então, o papel do coach, a formalidade do papel do coach, cara, eu tenho dúvidas sobre algumas coisas. Mas eu acho que você ter a oportunidade, esse coach foi uma forma, até assim, na Open Mind tem lá, pegue algum executivo, alguns que estão disponíveis, e faça um coach com ele. Foi o que eu fiz. Chamei a Michelle, conversamos por 40, 50 minutos. Cara, fiz o meu post no LinkedIn sobre isso, mencionei ela. Boa. Porque assim, é uma troca. Conexão. Conexão. E gente É gente, conectando. exatamente. Um colega que eu me chamo, gente conectando gente, né? E, cara, é um negócio que eu olho muito para essa questão do humano e eu costumo dizer que a própria paternidade, né? Acho que a pandemia ajudou a desmistificar isso, que eu lembro que as crianças entravam nas chamadas, nas câmeras, e todo mundo preocupado, pô, meu filho está aparecendo e tal. E eu também tinha um pouco dessa preocupação, aí com o tempo a gente... E aí hoje eu vejo, Zanella, o quanto esse lado humano nosso e a paternidade ainda é muito forte, principalmente pela idade das crianças, com 8 e tal, que conecta e ajuda a gente a fazer mais negócio. Porque a gente conecta, que nem a gente falou aqui, pelo humano. Depois a gente vai fazer negócio. Todo mundo tem, a maioria das pessoas, ou tem filho, quando a gente está aí numa reunião no corporativo, ou com certeza, filho de alguém. Ah, mas minha relação com os meus pais... Cara, a gente não está entrando nesse mérito, mas todo mundo já viveu essa experiência de ser filho de alguém, né? A não ser que a gente apareça aí daqui a pouco alguma coisa diferente. Obra do divino. E, cara, 40 anos de carreira, praticamente de relacionamento tal, nesse tempo, um conhecimento, um curso, um livro que mudou tua vida, a tua vida. Cara, tem um livro que chama First Break All the Rules. Boa. Eu comecei a ler esse livro 3 vezes, porque ali ele traz lição de vida daquilo que você pode contribuir com outros, e não aquele negócio quadradinho. Tem tradução para... Não acha sei, que tem? não Legal. sei, não sei. Vou anotar, depois a gente coloca aqui, lá nos Estados Unidos, eu comprei o livro, eu li lá. E cara, eu comecei a ler o livro, cara, eu sou ninguém. Caraca. Eu li 10 páginas, voltei, comecei de novo. É um livro que te traz muita coisa e faz você refletir. Porque você não está aqui só para viver a sua vida, você está aqui para colaborar. Para servir. 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 Acho que servir é a palavra correta. Eu estou contigo. Esse livro, cara, mexeu muito comigo. Um outro livro que mexeu comigo, e aí tem muito a ver com a fé, com o poder daquilo que você tem como energia maior, né? O livro chama War Room. Esse tem em português, chama Quarto de Guerra. Quarto de Guerra. É um livro que fala muito sobre o poder daquilo que você tem mais forte para você, e você de oração, daquilo que você se dedica, de fé mesmo. De fé mesmo. É um livro muito bom. Tem um filme em português, está no Netflix, eu acho. Eu assisti o filme e li o livro. O livro e tem até uma continuidade do livro já, mas o livro é muito, muito forte. Que legal. Muito forte. Falando em filme, livro, ontem eu assisti um filme, cara.
Poder Além da Vida. Já assistiu? Porra. Hein, Fernandão? O Poder Além da Vida. Malandro. Sonhei até com os meus pais no final. Olha, tá aí, Eu não tá aí sei, a conexão. eu não sei se foi a roda de paternidade que rolou na escola dos meninos. Eu achei super legal, 12, 13 homens se reunindo lá dentro da escola e tal, para falar um pouco mais dessa vulnerabilidade. E aí super conecta com um movimento que eu estou vivendo também, de uma comunidade paternidade de negócio. Um dia você podia ir lá contar um pouco do teu depoimento, hein, Será um Zanella? prazer fazer. Olha, veio Pode agora a contar, ideia. pode. Cara, ia ser um prazer te ter lá também. E a gente se reúne para falar de paternidade e de negócio também, porque tá tudo bem fazer negócio e Claro. a gente precisa, né, Se inclusive, não- para assim, alimentar as crianças. Se não desconecta uma coisa da outra, não dá assim, fecha às 6, abre às 8 da manhã, não. A vida Exato. continua em paralelo. E, cara, esse livro é um livro que traz uma reflexão muito boa. O Poder Além da Vida, pessoal. Tem um livro também, mas eu recomendo. Eu vi na Amazon Prime. Super legal também quando tiver um tempo. Acho que é válido aí para gerar mais reflexões. E a gente gosta de bastante reflexão aqui. Cara, um livro que todo mundo deveria ler. Aí esse não é Cara, aquele que mudou tua vida, mas Não, eu estou vendo ali, né? É. Os 7 hábitos, até. das pessoas altamente Eu eficazes. trouxe pra Olha comentar só, sobre que esse legal. livro. É um livro que eu li, é um livro que eu fiz o curso do Boa. Covey. E Do afiar o machado, né? Ele fala. Exato. E aqui, quando você faz esse treinamento de curso, ele fala sobre você definir metas, objetivos, aqueles que são mensuráveis, com data, com período. Tá. Eu tenho esse livrinho desde quando eu fiz o curso lá nos Estados Unidos, desde 99. Caraca, Então, eu tenho metas listadas que e legal. revisadas, né? Ao longo do tempo, o que eu alcancei, o que eu não alcancei. Que Não legal. adianta você colocar aqui 10, 15, 20, tem meia dúzia de metas que você quer fazer num período X. Então, aqui eu vou desenhando o que eu quero fazer e aquilo que eu vou alcançando. E o caderninho não foi comprado por acaso. Ou seja, algumas pessoas... Não, some people dream of success, while others make and work hard O for poder it. do fazer, a nossa fazer. parte que a gente falou. Né? Esse livro aqui é um livro... Claro que ele é um livro que fala sobre você profissional, né, você, da sua carreira, mas ele tem, Mostra ali, tem lição para a vida. Tem lição para a vida. Então, assim, os 7 hábitos de pessoas altamente eficientes, eficazes, sei lá qual é a tradução aí para a tradução eficazes. Então, é um livro que contribuiu muito para mim, para o meu crescimento e até para continuar fazendo o meu livrinho de o meu CRM de vida aqui, as minhas oportunidades. Muito louco que a gente conversando e o quanto que a gente se conecta com as pessoas, né? Eu tenho, desde 2019, eu chamo de projetos de vida, e aí eu tenho uma anotação no celular, uso aquele Evernote e tal, e eu seleciono sempre 3 projetos de vida para cada ano, né? E na minha cabeça, meu ano vai de março a março e tal, e vai muito em linha com isso, desde 2019. E, cara, ajuda a gente a ter foco, onde coloca energia, tem o que é prioritário, então eu deixo os outros 2 para focar naquele ali. Inclusive, eu dei uma aula sobre isso na comunidade lá que eu te falei, Paternidade de Negócios, recentemente, que é como a gente pode planejar melhor nossos projetos de vida, sendo mais presente na vida de quem a gente ama. Cara, foi uma troca assim com os outros homens, pais, mas assim, super legal. E, cara, adorei. Depois quero saber mais desse caderninho. E, Zanella, tem uma pergunta que eu gosto de fazer aqui, e, cara, com a tua história, eu imagino... Eu nem imagino o que pode vir, que é o seguinte. Chegou tua hora, irmão. Chegou tua hora e você só tem uma última mensagem aí para tua família, para Carmen e para o Tiago e para a Paola. E para os netos, claro. Qual seria olhando para lá? Essa mensagem para eles, assim, a gente tem que ser unido, estar sempre junto, compartilhar muito amor, compartilhar muita cumplicidade. Isso vale para o casal, vale para os filhos, vale para os netos, porque é a continuidade. A vida não para na minha. Continua com meu filho, do meu meu neto, em algum momento dos meus bisnetos, não sei se eu vou tê-los, né? Se eu vou ter esse tempo, mas a convivência e vocês estar juntos, estar com cumplicidade, aproveitando aquele momento junto, é fundamental.
Boa. É fundamental. Boa. Não tem outra Lindo. outra E, forma. cara, super conecta com algo que eu acredito muito. E eu faço questão de abrir o podcast honrando quem veio antes da gente, principalmente do convidado. Então, por isso que eu falo, filho da pessoa tal, do Haroldo, né? Mesmo em memória, como os meus, como os seus, mas a gente tem que honrar. A gente falou aqui de honrar origem também, né? E, cara, pegando ainda outro ponto em relação a essa tua experiência, agora olhando para a união, para esse relacionamento quase 40 anos, e eu pesquisei no Google aqui o que é bodas de 40. Ó, Zanella, essas consultorias vão ter que dar uma bombada. Não sei se você já fez essa pesquisa, Carmen. Essa brilha, viu? Mas brincadeiras à parte. Cara, se você pudesse deixar uma mensagem mais final assim, para a galera que é jovem, que está casando agora, que vai tocar teus filhos, que vai tocar a mim, o que você poderia dizer sobre união e relação de longo prazo? Cara, uma relação, é baseada em alguns princípios, né? E acho que o fundamental é respeito. Boa. Eu acho que respeito, cumplicidade, né, numa relação, você é um casal, você tem que ser cúmplice com ele, você tem os filhos, eu sempre falo assim, a gente, tanto eu como minha esposa, qualquer coisa que a gente determina para o filho, se foi feito, e eles questionam, né? Pede para um, depois ela pede para o outro. Opa, imagina os meus com duas casas. Exatamente. Aí eles vinham assim, pai, o que sua mãe falou? Mãe, o que seu pai falou? Então a gente está sempre alinhado. E a gente sempre conduziu de forma... não que a gente não discordasse de posicionamentos. Eu e a Carmen, normal, natural de ser humano. São pessoas, né? São pessoas. Mas a gente nunca discutiu essa discordância na frente deles. Boa. Uma vez respeito, né? Eu fiz, talvez não tenha sido a melhor coisa. Ela pode discordar. Mas a gente sempre conversou aqui, ela não discordava de mim na frente deles. Então, é fundamental a cumplicidade de que a gente está educando os filhos de uma forma... você fez errado, mas ok, vamos alinhar entre a gente aqui para que não se repita. E num relacionamento de 40 anos, quando você está casado, as pessoas casam achando que vai poder conseguir seguir com a vida que você tem de solteiro. Sim. Então, assim, se você não se molda, não tem a flexibilidade de poder ceder, né? Você cede em algum momento, como o teu parceiro vai ceder em algum momento. Isso é fundamental. A gente briga, a gente discute, normal, é a coisa da vida, mas em algum momento você tem que ceder, porque senão não vai seguir em frente. Se você quiser casar e ter a sua vida de solteiro, não case. Todas as suas opiniões, suas verdades, não, né? Você vai compartilhar, por isso que é cumplicidade, você vai compartilhar o teu com o teu parceiro, né? Parceiro ou parceira, acho que independe, e você vai ceder e vai ter uma vida equilibrada. Tem momentos difíceis? Tem. O fato de você passar pelos processos que eu passei, nós passamos juntos, eu e a Carmen, com a Paola, com o Tiago, até profissional, né? Eu tive em algumas empresas, já saí de algumas empresas e fui saído de algumas empresas. Então, são momentos difíceis de você levar. Se não tem uma cumplicidade, um apoiando o outro ali, cara, é muito difícil. Desafiador. Então, ceder, respeitar e a cumplicidade. São coisas fantásticas. Zanella, eu ficaria contigo aqui conversando mais 40 horas também, cara. Acho que o 40... Nós estamos já quase 1h30 falando. Cara, eu ficaria aqui fácil 40 horas. É um prazer ouvir tua história. Cara, aprendi muita coisa. A cabeça aqui, várias reflexões. Mas me diga, quem quiser te encontrar, LinkedIn, qual que é o melhor contato? Porque, galera... não é só um executive as a service, é um cara com uma experiência de vida que, eu falo isso arrepiado. Como é que a galera pode te encontrar? Cara, o meu LinkedIn tem lá meu e-mail, tem meu celular, é aberto para todo mundo. Como é que tá lá? Reginaldo Zanella? Reginaldo-Zanella. Beleza, a gente põe aqui no final também. Tá lá, me acha, me aciona. E assim, cara, obrigado pela oportunidade. Você é um cara que eu sempre admirei, a gente trabalhou em algumas oportunidades juntos, a tua forma de ser, o
a tua, como é que eu vou dizer, palavra que não me vem agora, mas a serenidade, a seriedade com que você trabalha, traz para a gente, para quem está trabalhando contigo, um certo conforto em, cara, eu vou com ele num cliente, eu estou tranquilo sobre o que ele vai falar, eu sei o que ele vai falar. Essa energia, essa ligação foi sempre super positiva. Obrigado por você ter me convidado, cara, e eu fiquei muito honrado. Eu que te agradeço, é recíproco e nada é por acaso, como a gente falou aqui, e hoje eu pude entender por que claro, a história é foda, mas o porquê eu me conectei e estou ainda mais conectado com a tua história e eu acredito de novo que nada é por acaso. Te agradeço. Quando eu te liguei, te falei, cara, tem um convite para você e eu acho que você não imaginava o que era, mas prontamente você aceitou com respeito e sempre sendo esse cara do bem. Obrigado por estar aqui, meu irmão. Obrigado por você me convidar. Viu? Abraço. Galera, que história, que conversa. Como eu disse, eu ficaria mais umas 40 horas aqui conversando com meu amigo Zanella. Mas a gente precisa encerrar o episódio de hoje. Eu agradeço pelo teu tempo. Sugiro que você compartilhe essa história de vida, de superação com outras pessoas. A gente não imagina aonde pode chegar, quem pode estar precisando. E aproveita e curte esse episódio, compartilha, segue e também se inscreve se você estiver aí pelo YouTube. E a gente se vê no próximo episódio, semana que vem. Um abraço. Obrigado. Tchau. Mano.